Bom, olá. Na aula passada, então, nós definimos aí um vetor f no espaço tridimensional e nós já sabemos como calcular o módulo desse vetor em função das suas componentes retangulares, fx, fy e fz. Nada mais é do que um uso, digamos assim, redundante do Teorema de Pitágoras, né? Por que a gente está fazendo esse estudo? Por que a gente precisa fazer essa revisão? Tenho certeza que você já viu isso em geometria analítica e álgebra linear, mas essa é uma das aplicações mais fortes que existe dentro da física e dentro da mecânica clássica, digamos assim. Uma delas é saber matematicamente a questão da funcionalidade dos chamados cossenos diretores. Então, veja só. Eu tenho aqui, nesse primeiro plano aí, que eu dei zoom, um vetor f qualquer. Então, deixa eu usar o laser aqui, eu tenho um vetor f qualquer que está aqui disposto. Esse vetor f, evidentemente, como a gente fez na aula passada, nós fizemos a projeção dele em y, nós achamos uma projeção dele aqui embaixo, né, fechamos aqui esse triângulo certinho, aí nós achamos que a projeção da projeção culminou em fz e fx. Mas cada um desses vetores aqui, em relação a f, vai formar um triângulo retângulo, né? Onde cada triângulo desse aqui tem um ângulo delimitado pelo seu eixo, né? E pelo vetor f. Então veja bem, todo ângulo, né? Todo vetor que ajuda a formar um ângulo, inevitavelmente, na trigonometria, nós vamos trabalhar com cosseno e nós vamos precisar achar essa relação que está aí. A imagem está um pouco estourada, né? Mas eu acho que dá para a gente olhar isso com calma. A mesma coisa vai acontecer com a componente FY dele. Olha só, FY ajudou a formar esse ângulo aqui com o meu vetor Fão aqui, ó. Então, ele vai ter um cosseno diretor. Matematicamente, isso vai ser muito conveniente, tá? E, de maneira análoga, a gente vai ter também uma componente ajudando a achar esse ângulo aqui que forma, que é o ângulo Z. Então, isso a gente dá o nome de cossenos diretores de um determinado vetor num plano tridimensional cartesiano. Bom, vamos caso a caso. Nesse primeiro caso que está aqui, esse triângulo que está aí, a primeira coisa que eu acho que todo aluno tem uma certa dificuldade em enxergar é que existe um ângulo reto aqui, ó. Então, esse ângulo que está aqui, ele é um ângulo reto, tá certo? Ah, mas não está dando para enxergar, Fernando. Minha mente ainda não conseguiu separar isso aí. Tá, tudo bem, não tem problema. Para isso, eu já pré-desenhei esse mesmo triângulo que está aqui em cima, eu tentei manter a mesma posição deles, dessa maneira que está aí, num plano bidimensional. Bom, trigonometricamente fica mais fácil enxergar agora, né? Se eu fizer, por exemplo, o cosseno de θx, ele vai ser o cateto adjacente a θx. O que é o cateto adjacente? É aquele cateto que ajuda a formar um ângulo. Pela hipotenusa, que é o meu próprio vetor f, que está aqui. Então, vai ser o meu cateto adjacente fx pelo vetor f, beleza? Se eu quiser calcular o meu vetor f, por exemplo, usando um cosseno diretor, eu tenho condições. Se eu quiser achar só a minha componente fx, conforme está ali, deixa eu só voltar aqui, porque tem hora que esse negócio aqui, ele dá assim uma zica louca aqui, eu não consigo visualizar direito. Aliás, eu não estou dominando ainda como que esse aplicativo funciona, né? Então, se eu quiser calcular o meu fx, conforme está aí, basta eu fazer f cosseno θx. F cosseno θx. A mesma coisa eu vou fazer com o próximo triângulo, que está aqui, ó. Esse triângulo que está aqui, eu tentei disponibilizá-lo aqui, talvez até na mesma posição, para a gente poder enxergar que ele vai formar também um ângulo reto, conforme está aí. Bom, a partir daqui não é muita novidade mais, né? Basta a gente aplicar os cossenos para cada um desses ângulos que estão aí,
né? Então, o cosseno, nesse caso aqui, de θy, vai ser o cateto adjacente a θy, aquele cateto que ajuda a formar um ângulo, pela sua hipotenusa, que está aí, ó. Então, vamos lá. Vai ser o meu cateto adjacente, que é o meu próprio FY, lembrando que aqui é um FY, né? Esse que está aqui, dividido pela hipotenusa F. Se eu quiser calcular o meu FY, bom, agora é uma aritmética simplificada, né? Vai ser F vezes o cosseno de θy. Tá aí. A mesma coisa eu vou fazer para o meu último cosseno diretor, né? Eu vou enxergar que ele aqui, ó, vai ter um ângulo reto, né, entre o ponto O e o ponto E, que está aqui. Poxa, eu apaguei muita coisa aqui sem querer. Mas, bom, de maneira análoga ao que a gente fez com os outros dois, né, basta a gente agora calcular esse cosseno de θz que está aí. Esse cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o que está aqui, aquele que ajuda a formar o ângulo, pela hipotenusa, que é a que está aqui. Então, vamos lá, finalizando, vai ser o FZ pelo F. Se eu quiser calcular pelo meu cosseno diretor, basta eu colocar aqui dessa forma. FZ vai ser o F que multiplica o cosseno de ΔZ. Isso vai ter uma aplicabilidade muito forte, porque a gente está para entrar numa parte que raramente a gente vê no ensino médio. E isso que a gente raramente vê no ensino médio é uma grandeza chamada momento de inércia de uma determinada partícula. O próximo assunto que a gente vai tratar é de equilíbrio de partícula. E a gente precisa saber calcular o momento de inércia dele. E matematicamente esses cossenos diretores vão ser extremamente úteis. Ok? Então, até a próxima aula e estudem bastante.